Fala, bioestudantes! Meu nome é Valmir Silva e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre citologia. Isso mesmo, o estudo das células. Para começar a dar a introdução aí às células, a gente tem que saber primeiramente o que é esse compartimento que faz parte aí do nosso corpo. Então as células são as unidades básicas de todos os seres vivos, né? A unidade morfofisiológica que tem forma e função. Então todos aqueles seres vivos que a gente conhece, né? Desde uma bactéria, um fungo, um protozoário, uma alga, uma planta, e todos os animais possuem células, até mesmo a gente. Então vai de um elefante até uma formiga. Então todos esses seres vivos aí vão possuir células em seu corpo. E se vocês me perguntarem, e os vírus são ou não são seres vivos? Alguns cientistas acreditam que sim, outros não. Então até então eles não são considerados seres vivos, pois eles não possuem células. O que ele tem formando a sua estrutura corpórea é a presença de proteínas. Existem então indivíduos que possuem apenas uma célula, sendo aí unicelulares, é o caso das bactérias, tem alguns fungos, tem algumas algas e tem os protozoários. E tem indivíduos que têm mais de duas células, sendo portanto aí multi ou pluricelulares. É o nosso caso, né? Os seres humanos, os animais, as plantas, algumas algas, alguns fungos. Então eles vão ter aí mais de uma célula formando o seu corpo. A ela cabem diversas funções, como determinismo genético, a produção de proteínas, armazenamento e liberação de energia, substâncias aí que são levadas para o meio extracelular e também aí processos físico-químicos que são fundamentais para a vida. Acredita-se que as primeiras células surgiram aí há 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, numa época remota. E as primeiras células, elas eram procariontes anaeróbias, elas não dependiam do oxigênio para poder fazer o seu metabolismo funcionar. Isso porque nem oxigênio existia ainda nessa época. Elas eram então fermentadoras. E aí depois de muito tempo elas começaram a sofrer evaginações e invaginações da sua membrana, formando aí as primeiras células eucarióticas, onde elas começaram aí já a produzir o oxigênio, dando origem aí às primeiras células eucariontes fotossintetizantes e produtoras aí de oxigênio. Acredita-se que os cloroplastos e as mitocôndrias são as únicas organelas que não tiveram essa origem. As mitocôndrias teriam se formado a partir de bactérias aeróbias que foram englobadas por seres eucariontes anaeróbios. A partir daí, passaram a viver uma relação mutualística, ou seja, o eucarionte dava proteção à bactéria aeróbia, e agora mitocôndria, e desta aproveitava a capacidade respiratória e lhe fornecia a energia necessária à sua sobrevivência. O termo célula foi usado pela primeira vez em 1665 por Robert Hooke, analisando aí um fragmento de cortiça, né, fragmento aí de origem vegetal. Ele viu que tinha aí um compartimento e aí ele denominou de célula. Posteriormente, outros cientistas observaram aí um pequeno corpo minúsculo e via aí que estava cheio de substâncias que são essenciais para a vida, conservando aí então o nome célula. Em virtude das suas pequenas dimensões, as células só podem ser vistas com a ajuda de um aparelho chamado microscópio. Existem dois tipos de microscópio: o óptico, que a gente consegue observar em células vivas, e o eletrônico, que a gente consegue observar células mortas. A grande maioria, ou quase sua totalidade, das células apresentam dimensões entre 10 a 50 micrômetros. Temos aqui na imagem a representação das medidas usadas nos estudos das células, desde um átomo até uma célula em si. A gente vê tamanhos aí diferentes. As células são formadas basicamente por três estruturas. O núcleo, claro que nem todas as células vão ter esse componente, né? Só as células eucariontes, que possuem a carioteca, que é a membrana que forma o núcleo. Já os seres procariontes, como as bactérias, não vão ter. O citoplasma, que é a parte gelatinosa, onde vai estar inserida aí as organelas, e a membrana plasmática, que é uma estrutura aí que forma a célula em si. Essa membrana plasmática tem a função de permeabilidade seletiva, permite quem entra e quem sai de dentro da célula. E aí a gente tem componentes que estão externamente à membrana, como é o caso do glicocálice. O glicocálice tem a função aí de reconhecimento das substâncias externas. Ele está presente aí em células animais e aí de muitos protistas. Também a gente tem a parede celular. A parede celular ela está presente aí nas bactérias, cianobactérias, em algas, em plantas e também em fungos. Bom, e para a gente começar a falar sobre tipos de transportes, a gente tem que lembrar o seguinte: qual a função da membrana plasmática? A gente viu que a membrana plasmática forma as nossas células, mas ela vai ter uma função aí chamada permeabilidade seletiva. Então o que seria isso?
A membrana, ela permite quem entra e quem sai das nossas células. E aí ela vai ter esses tipos de transportes diferentes, que são divididos em três. O transporte passivo, que é aquele que não gasta energia, né? Não gasta ATP. A gente tem a difusão simples, que é a passagem de soluto. Difusão facilitada, também passagem de soluto. E a osmose, passagem de solvente. A gente tem o transporte ativo, que é aquele que gasta bastante energia, né? A gente tem a famosa bomba de sódio e potássio, que é o transporte dissoluto, e a gente também tem aí o transporte mediado por vesículas. Então as células elas vão criar vesículas para englobar aí partículas ou micro-organismos e também liberar essas partículas para o meio externo. A gente vai ter aí a entrada denominada endocitose e a saída chamada aí exocitose. Vamos aí falar sobre tipos de transportes passivos, sem gasto de energia. Primeiramente vamos falar aí sobre osmose. A osmose, ela é o tipo de transporte aí onde o solvente ele vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado de uma solução através de uma membrana semipermeável. E aí o que acontece? Essa osmose, esse processo, ele vai tentar equilibrar, né? Ele é usado para equilibrar aí a concentração da solução. Quando as moléculas são dissolvidas na água, no caso aí do açúcar, íons, aminoácidos, a gente tem aí esses componentes chamados solutos. Aquelas moléculas que dissolveram são chamadas de solvente, é o caso da água. A quantidade de soluto dissolvido pelo solvente é chamado de concentração da solução. Ao observar essas imagens, a gente vê o seguinte: quando uma solução tem a mesma concentração, elas são chamadas isotônicas. Então eu tenho a mesma concentração de água. Já quando eu tenho uma solução aí que tem concentrações diferentes, a maior é chamada hipertônica, já a menor é chamada aí hipotônica. Já na difusão simples, a gente tem a passagem aí de soluto de regiões mais concentradas para menos concentradas, a fim aí de equilibrar as concentrações. E na difusão facilitada, a gente vai ter proteínas facilitadoras, ou seja, eu tenho proteínas periféricas e integrais que fazem aí um auxílio na entrada aí das substâncias dentro das nossas células. No transporte ativo temos a famosa bomba de sódio e potássio. Desse processo a gente tem o seguinte: as substâncias onde elas estão em menor concentração vai para o lugar onde tem aí uma maior concentração, ou seja, contra o gradiente de concentração. Então, no transporte ativo, o sódio tem que estar em menor concentração no meio intracelular e o potássio em maior concentração. Nos transportes mediados por vesículas, temos dois processos diferentes: a endocitose, que é a entrada de substâncias dentro da célula, que está dividida em duas: a fagocitose, que é o englobamento de partículas grandes, como micro-organismos e restos de células, e também a pinocitose, que é o englobamento aí de partículas menores, né? Partículas pequenas, como é o caso da água, e componentes dissolvidos em água, como é o caso de proteínas e polissacarídeos. Já a exocitose é o processo aí de eliminação de substâncias de dentro da célula, né? Então do meio intra para o meio extracelular. E bem, estudantes, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem para curtir, comentar, se inscrever e também compartilhar com seus amigos. Até breve!